Nós iniciamos então mais um livro, mais uma obra, o livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. E este é o sexto livro aqui da bibliografia de Filomeno de Miranda. Nós tivemos Nos Bastidores da Obsessão, que foi publicado em 1970 pela FEB. Depois nós saltamos para o quarto livro, Nas Fronteiras da Loucura, em 1982, agora pela editora Leal. Saltamos mais uma obra e vamos para a Loucura e Obsessão, que foi publicado pela FEB em 1988. Então esse aqui é o quarto livro que nós estamos estudando, o terceiro livro, na verdade, que nós estamos estudando dos 5 livros que nós programamos. Depois nós teremos Tormentos da Obsessão e fechamos com Sexo e Obsessão. Temos aqui ainda vários outros livros, mas na verdade a nossa proposta é fazer com que nós conheçamos um pouco do trabalho do Filomeno de Miranda, especialmente aqui um trabalho dedicado ao campo da obsessão, que é esse trabalho que ele tanto se dedicou, tanto como encarnado e também agora como desencarnado. Então, esse aqui é o nosso terceiro livro, Loucura e Obsessão. Ele é um livro que traz para nós aqui 288 páginas, temos 26 capítulos, desculpem, falando desde de conceitos a respeito do tema loucura relacionado com obsessão. Temos aqui dramas que são vividos aqui por personagens e que através dessas dificuldades nós vamos aqui entendendo os conceitos, entendendo a forma como o plano espiritual, assim como também o plano físico atuam no tratamento dessas pessoas, no caso dessas personagens. E veremos aqui também o plano espiritual, como eu coloquei para vocês, atuando de formas diferentes daquela que o Espiritismo traz. Isso porque nós vamos acompanhar aqui o trabalho feito num centro de Umbanda. Então nós teremos ali os médiuns da Umbanda, teremos ali espíritos trabalhando, e aí nós vamos entrar aqui numa parte muito importante, porque nós, assim como nós utilizamos rótulos aqui no nosso mundo, rótulos religiosos, de que esses são espíritas, de que aqueles são evangélicos, do outros são católicos, e os outros acolá são ali umbandistas e tudo mais. No plano espiritual não existem fronteiras, mas um princípio fundamental, que é esse amor universal, todos trabalhando pelo bem geral, inspirados pelo amor universal, especialmente aquele que Jesus trouxe para nós. Então nós veremos ali que no plano espiritual existe um intercâmbio muito mais fluido do que acontece aqui no nosso mundo, em que a gente infelizmente ainda se esbarra nas fronteiras, nos limites, nas barreiras, na verdade, que nós mesmos criamos, pelo fato de pensarmos diferentes, de termos experiências diferentes. Então esse livro vai trazer para nós esse aprendizado. Então nós vamos iniciar trazendo aqui um pouquinho sobre o que Filomeno de Miranda apresenta para nós do livro Loucura e Obsessão. E vamos lá, nós estamos estudando aqui esse livro, que é a versão digital do livro, que é vendido lá na Amazon, um livro que vale bastante a pena adquirir para deixar guardado na nossa biblioteca. Então vamos lá. O Loucura e Obsessão, então, ele traz essa introdução em que Manuel Filomeno de Miranda assina para nós lá em 1986, ele foi publicado em 88. Então a gente estava em 82 acompanhando a história lá nos bastidores, nas Fronteiras da Loucura, naquele carnaval de 1982. Então, saltando uma obra, que era exatamente a obra que viria depois, a Painéis da Obsessão, de 84, e a gente vai agora para esse Loucura e Obsessão, de 88, da sua publicação. Então vamos lá. No aprofundado estudo da etiopatologia da loucura, não se pode mais descartar as incidências da obsessão, ou o predomínio exercido pelos espíritos desencarnados sobre os homens.
constituindo o mundo pulsante além da vida material, eles se movimentam e agem conforme a natureza evolutiva que os caracteriza. Tendo-se em vista o estágio atual de crescimento moral da Terra e daqueles que a habitam, o intercâmbio entre as mentes que se encontram na mesma faixa de interesse é muito maior do que um observador menos cuidadoso e menos preparado pode imaginar. Atraindo-se pelos gostos e aspirações, vinculando-se mediante afetos doentios, sustentando laços de desequilíbrio decorrente do ódio, assinalados pelas paixões inferiores, exercem constrição mental e às vezes física naqueles que lhes concedem as respostas equivalentes, resultando variadíssimas alienações de natureza obsessiva. Então até aqui a gente começa com Filomeno de Miranda, que vai trazendo para nós aqui um esclarecimento importante que a doutrina espírita, já com Kardec na sua época, já começava a elucidar para nós a relação íntima que existe entre o plano físico e o plano espiritual. Relação essa que ainda, por mais presente que ela seja, causando ali trazendo as suas consequências, nesse caso tratando, né, do tema que a gente tem aqui, que é o caso, né, das influências negativas que vêm do plano espiritual, a humanidade ainda se encontra completamente ignorante, completamente alienada quanto a essa realidade. Enquanto, de um modo geral, essa relação é tratada como um elemento de fé, em que eu acredito ou não acredito que exista esse tipo de influência, a realidade ela é patente, ela simplesmente existe. E isso causa para nós, né, tantos e tantos distúrbios, tantos e tantos desequilíbrios, em que as nossas ciências e nós, de um modo geral, pela cultura que nós temos, nós procuramos nos elementos do mundo físico as causas desses desequilíbrios, como é o caso, por exemplo, das psicopatologias que nós vemos aqui, sem tratar das doenças físicas, né, que trazem também origem no espírito, como Emmanuel lembra para nós que não existem doenças, mas existem doentes, né, trazendo para nós esse entendimento de que todo desequilíbrio orgânico ele tem ali, de um modo geral, a causa no próprio psiquismo do indivíduo, né, do espírito, né, que provoca essas desarmonias, esses desequilíbrios, que acabam sendo depois somatizados, afetando o corpo físico. Mas quando nós falamos das psicopatologias, né, que são as doenças da mente, que hoje é um termo tão usual, né, que é a saúde mental. Então, se nós temos a saúde mental, nós teremos também a doença mental. E nessa doença mental, ela não vem apenas, né, porque quando se fala em doente mental, a ideia que se tem é aquele indivíduo que traz, né, uma desordem neurológica que provoca esse tipo de comportamento. E, na verdade, nós falamos de pessoas que aparentemente trazem ali um cérebro totalmente normal, mas trazem desequilíbrios na sua mente, no seu psiquismo. Então, esse tipo de psicopatologia, ainda hoje as nossas ciências procuram exatamente estudar as questões neurológicas, as questões anatômicas. É bem curioso, ontem por acaso, e foi realmente por acaso, eu assisti a um vídeo, um canal de ciências do Nordeste, que é muito legal, e falava exatamente sobre na Dinamarca, que ali por volta de 1945, eles decidiram nos hospitais de saúde mental, onde, como era assim nas décadas passadas, né, pelo fato das nossas ciências ainda serem bastante atrasadas no campo moral, se preocupava muito com a ciência e se ia, né, dos valores que relacionam, né, que existe no relacionamento entre as pessoas. E as casas de saúde mental daquele hospital, daquele país, decidiram então guardar os cérebros dos pacientes que acabavam morrendo, desencarnando naquelas instituições. E fizeram com que até 1982, de 45 até 82, quase 40 anos, eles guardassem em formol 12 mil cérebros.
para que esses cérebros então fossem estudados anatomicamente para tentar entender exatamente do porquê existe, né, qual é a causa desses desequilíbrios mentais que aquelas pessoas acabavam vivenciando. E isso se tornou um problema muito grave naquele país, né, porque depois começaram a entrar as questões éticas, né, que viriam a se desenvolver, vendo ali questões, por exemplo, de autorização dos pacientes, autorização dos familiares, em que os cérebros foram literalmente roubados daqueles pacientes que morriam. Né? Eles não foram assassinados, mas no momento em que eles morriam, eles retiravam o cérebro, porque observavam no cérebro a causa daquelas doenças mentais que aquelas pessoas tinham. Né? Então, e hoje, esses cérebros continuam ainda guardados lá, esperando, né, já que eles estão ali, vamos estudar. E isso trazia algo bastante interessante que foi comentado, que era exatamente perceber que aquelas doenças mentais, aqueles cérebros daquelas pessoas que traziam aquelas psicopatologias, eram cérebros que não estavam, digamos, entre aspas, contaminados pelas medicações que hoje são utilizadas. Então poderiam ser estudados ali de uma forma pura, né, sem os químicos que acabam provocando ali determinadas alterações. Então, esse exemplo da Dinamarca, como acontece desde muito antes, e ainda continua acontecendo até hoje, apesar de termos ali uma tecnologia, termos novas práticas, novos tratamentos, mas ainda continua sendo procurado nos indivíduos, nos seus corpos, a causa desses distúrbios. Então, como nós vimos aqui, Filomeno já falava sobre isso, essa relação tão estreita e tão real que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual, provocando essa influência negativa que traz para nós tantos e tantos distúrbios, sem falar nas causas que são originárias no próprio indivíduo, que pelo fato de ter vivido de um modo desequilibrado no passado, traz as sequelas, né, ou mesmo ainda os agravantes daquelas condições que acabam se manifestando hoje. Então, o espírito, como sendo a causa, é um elemento completamente ignorado pelas nossas ciências, e a matéria, né, é ali o objeto mais investigado. Então, por isso, esse tipo de esclarecimento que é trazido para nós por Filomeno de Miranda, para nós que temos oportunidade de estudar a doutrina espírita, isso é bastante óbvio, bastante comum. O que a gente tem feito, na verdade, através desses estudos, é aprender cada vez mais, né, as sutilezas dessa relação, estudando causas, estudando os efeitos, estudando os tratamentos, estudando profilaxias, né, que são prevenções que nós podemos ter tanto na parte de transformação moral, né, como na vivência mesmo desses valores, né, fazendo com que nós então evitemos, né, aquilo que provoca esse sofrimento, já que o sofrimento é a consequência de uma causa, né, que nós mesmos criamos. Então Filomeno traz então esse entendimento. E a gente vê, infelizmente, ainda o quão a humanidade vai aprender, né, e sofrer as suas transformações a partir do momento em que começar a compreender essa realidade espiritual. Não mais, como a gente comentou, um elemento de fé, mas como sendo uma realidade da vida, né, da nossa existência. A existência na matéria e a existência fora da matéria. E não a existência como sendo matéria, né, como geralmente nós pensamos. Então ele segue assim para nós. Depois eu mando para vocês um vídeo que trata dessa questão dos cérebros, que é bem interessante, que a gente vai ver ali. São coisas bizarras, né, mas da mesma forma que elas são bizarras, pela forma como elas se apresentam, nós entendemos isso, e é muito importante nós termos essa percepção, que a natureza não dá saltos, né, como a gente já conhece desse axioma dentro do meio da ciência, né, porque a natureza ela passa por processos, né, e esses processos no passado eram processos ainda muito brutos, eram processos ainda muito rasos em termos de entendimento, e todo o conhecimento que nós temos hoje, ele é na verdade um resultado de todas as etapas em que esse conhecimento foi avançando, desde as etapas mais primitivas até essas mais avançadas que nós temos hoje, que nós acreditamos, né, que são das mais avançadas, né, imaginemos como vai ser daqui a 100 anos.
quando eles olharem para o início do século XXI e imaginarem, né, e pensar que lá no início do século I eles faziam aqueles tipos de coisa, né, mas é parte da natureza, né, que essa evolução se dê inicialmente através de tentativas de erros e acertos. Depois, então, vem através, quando nós tivermos uma melhor compreensão, através das práticas, né, cada vez mais objetivas, cada vez mais precisas daquele caminho que já foi percorrido, desvendado, compreendido, né? Vamos lá, então. Longe de negar a loucura e as causas detectadas pelos nobres pesquisadores do passado e do presente, o Espiritismo as confirma, nelas reconhecendo mecanismos necessários para o estabelecimento de matrizes pelas quais a degenerescência da personalidade ocorre nas múltiplas expressões em que se apresenta. Então, sim, sem dúvida, nós temos ali distúrbios neurológicos, né, e quando eu falo neurológico, nós falamos anatômicos, em que hoje nós vemos, né, medicações que são capazes de controlar os desequilíbrios bioquímicos do cérebro. Temos ali as anatomias que são observadas, né, então mudanças de personalidade após alterações no nosso cérebro. Tudo isso é, sem dúvida nenhuma, uma realidade que a ciência comprova. Só que além dessa realidade material, nós temos a realidade espiritual. E aí que o Espiritismo não apenas confirma aquilo que as nossas ciências estabeleceram, como também traz novos elementos agora falando sobre a realidade do espírito. Assinalamos, com base na experiência dos fatos, que nos episódios da loucura, ora epidêmica, presente assim de uma forma quase que epidêmica nessas alterações que nós encontramos hoje na nossa sociedade, e não a loucura no sentido de internar uma pessoa, né, num hospital de saúde mental, num manicômio, por exemplo, mas estados alterados que nós temos hoje, por exemplo, ansiedades, depressões, desequilíbrios diversos que vão acontecendo, né? Então, assinalamos, com base na experiência dos fatos, que nos episódios da loucura, ora epidêmica, a obsessão merece um capítulo especial, requerendo a consideração dos estudiosos que poderão defrontar com um extraordinário campo para a investigação profunda da alma, bem como do comportamento humano. E aí ele cita aqui agora para nós uma relação de nomes, né, que foram ali proeminentes na história das ciências, especialmente na parte da neurologia, da psiquiatria, né? Então ele coloca de Wilhelm Griesinger a Kraepelin, a Bleuler, desde Pinel a Freud, de Ladislas von Maduna a Sakel, Kalinowski a Adolfo Meyer, passando por toda uma série, toda uma elite de cientistas da psique, sem nos esquecermos de Charcot e Van Dutt, largos passos foram dados com segurança para a compreensão da loucura, suas causas, sua terapêutica, abrindo-se espaços para os modernos psiquiatras, psicólogos e psicanalistas. Né? Desses nomes todos, né, que foram citados aqui por Filomeno, nós vemos ali desde o século XVIII, contemporâneos de Kardec, até aqueles que são mais modernos, né, chegando ali até por volta de meados do século XX, 1950. Né? Então, cada um deles ali a gente vai vendo que vão se apresentando as teorias, né, os novos entendimentos, e depois novas gerações vão dando ali sequência naquelas pesquisas ou trazendo novas propostas, fazendo com que essa ciência então evolua. Né? Então a gente lembra sempre que todo conhecimento ele é sempre uma sucessão de ideias. Alguém apresenta uma ideia, depois vem alguém na frente, pega essa mesma ideia e melhora, e assim nós vamos, geração por geração de cientistas, de pesquisadores, trazendo para nós novos entendimentos daquilo que no passado era apresentado. Né? Até porque a gente lembra que esses mesmos cientistas, pesquisadores, fizeram parte daquelas gerações que traziam, né, como a gente vê hoje em documentários, a gente assiste em filmes, né, de época, especialmente do século XIX, quando a gente vê então as tentativas de encontrar curas para essas doenças mentais.
Era o caso, por exemplo, das lobotomias que eram feitas, casos de eletrochoque, técnicas diversas, né, em que havia o preconceito na sociedade, em que quando se tinha uma pessoa que era doente na família, era simplesmente ela isolada, ela é completamente ignorada. Isso porque trazia esse constrangimento, né? E depois, com a evolução, saindo dessas técnicas que para nós eram consideradas quase que medievais, eram torturas, algo assim absurdo nos nossos tempos atuais, aquilo que era apresentado eram tentativas de encontrar solução para aquele problema enfrentado que até então era incompreendido, né? Então a gente vê esses homens que vão trabalhando em cima desses resultados, dessas práticas que para nós hoje são práticas bizarras. Mas depois eles começaram a ter o melhor entendimento e começaram a fazer essas transformações. E nós tivemos então uma evolução da medicina, uma evolução da farmacologia, uma evolução da psicologia, da psiquiatria. Então tudo isso evoluindo, trazendo todas essas mudanças. Mas ainda assim, sempre focando nos indivíduos e na matéria que eles utilizam, que é o corpo físico. Não obstante, segue aqui para nós Filomeno de Miranda, a doença mental permanece como um grande desafio para todos aqueles que se empenham na compreensão da sua gênese, sintomatologia e conduta. Então, estudam a gênese, a causa, a origem de tudo, os sintomas que caracterizam cada tipo de doença, se é uma depressão, se é uma esquizofrenia, que outro tipo de distúrbio seja, e qual é a conduta que vem a partir dali. Né? Então, tanto a parte química, que são as medicações, até as psicoterapêuticas, de fazer com que o indivíduo, então, consiga fazer ali uma análise de si mesmo, né, a partir da condução por parte desses profissionais. Então, até aí a gente conhece um pouco desse universo, que infelizmente nós aqui no nosso grupo, nós conhecemos tão pouco, né, mas certamente nós ficaríamos ali deslumbrados, né, ouvindo profissionais dessa área, estudiosos dessa área, que trariam para nós ali, né, uma história e as experiências que eles vivenciaram nesse campo, né. Mas aqui a gente vai seguindo. Allan Kardec, porém, foi o extraordinário psicoterapeuta que melhor aprofundou a sonda da investigação no menosprezado capítulo das obsessões, demonstrando que nem toda expressão de loucura significa morbidez e descontrole dos órgãos encarregados do equilíbrio psíquico dos homens, com vinculações de natureza hereditária, psicossocial, etc. Demonstrou que o espírito é o herdeiro de si mesmo, dos seus atos anteriores, que lhe plasmam o destino futuro, do qual não se logra evadir. Então, aqui através da doutrina, Kardec, então, dos estudos que ele apresentava, foi fazendo então com que o mundo espiritual fosse elucidado, não apenas relacionado com vida após a morte, mas tratando do psiquismo do espírito, das suas condutas, das suas escolhas, dos efeitos que tudo isso provoca sobre ele, trazendo ali, né, os dramas de consciência que nós vamos encontrando e os reflexos disso na nossa vida atual, né? Então, quando se estuda a parte filosófica do espiritismo, não é para nós uma curiosidade, porque o mundo espiritual, assim como nós já estudamos dentro da doutrina espírita, o mundo espiritual ele é uma grande universidade, em que cada um de nós acaba se interessando por um determinado segmento. Né? Então, se nós pegarmos, como a gente já comentou, então os grandes segmentos que nós temos dentro do espiritismo que acabam sendo estudados. Né? Então, primeiro nós podemos falar sobre o processo de desencarnação. Então, como se dá a desencarnação de indivíduos em cada situação? Nós temos pessoas que se dedicam a isso. Livros que são escritos falando sobre processos de desencarnação. A desencarnação através de uma doença degenerativa, de um acidente, de um suicídio. Cada situação dessa traz para nós um tipo de desencarnação. E uma reencarnação? Poderíamos ter também pessoas que estudam como se dão as reencarnações.
cada indivíduo também traz a sua história. Estudar sobre os animais, por exemplo, nós temos, né, a doutora Ivênia Prada, que hoje é uma grande estudiosa do tema dos animais, né, a questão espiritual dos animais, como também outros estudiosos. Nós temos aqueles que estudam sobre a mediunidade, mas a mediunidade não no caso da obsessão, mas a mediunidade em termos de práticas mediúnicas, psicografia, psicofonia, psicopictografia, dentre outros nomes também. O passe, por exemplo, é estudado, o perispírito também é estudado. Enfim, nós vamos encontrando, né, evangelho também é estudado, como nós tanto vemos. Então, tantos e outros casos, né, que vão sendo apresentados para nós, mostrando como a doutrina espírita ela é ampla, e não basta apenas hoje a gente ter um conhecimento amplo, nós acabamos nos aprofundando num determinado tema de interesse. Né? Então, falar, por exemplo, sobre a vida no mundo espiritual, né, de um modo geral, acaba sendo para nós uma curiosidade, por exemplo, conhecendo obras de André Luiz. O que acontece, né? Temos tudo, né? Psicodigitografia, né, Dudu? Então, cada dia trazendo para nós um fenômeno novo. Então, quando nós pensamos em vida no mundo espiritual, há aqueles que se dedicam, por exemplo, a estudar sobre como é viver no mundo espiritual. E André Luiz, então, fala para nós sobre as colônias, fala para nós sobre a dinâmica do mundo espiritual, sobre a rotina no mundo espiritual. E há aqueles que olham o mundo espiritual nesse sentido. Quem são os indivíduos? Como chegam os indivíduos no mundo espiritual? Qual exatamente ali, né, o seu status em termos de saúde mental? E de que forma que esse status acaba refletindo sobre o indivíduo? E depois há aqueles também, como é o caso de Filomeno de Miranda, que tanto se dedicou, tanto como encarnado como desencarnado, para os casos da obsessão, especialmente ali voltados para a saúde mental. Então a gente vê como a doutrina espírita é ampla e como nós temos necessidade hoje de encontrarmos pessoas que estudam a respeito disso. Então aqui, por exemplo, nesse item aqui, nesse parágrafo que nós acabamos de acompanhar, fala exatamente sobre isso, que Kardec demonstrou que o espírito é o herdeiro de si mesmo, dos seus atos anteriores, que lhe plasmam o destino futuro, do qual não se logra evadir. Então a gente vê mais um segmento da doutrina, bom dia, dona Mira, mais um segmento da doutrina que fala para nós, né, estudarmos a saúde mental dos espíritos que chegam no plano espiritual. E por isso nós já falamos também, né, o batalhão de psicoterapeutas que existem no mundo espiritual para dar conta de todo mundo que chega, trazendo ali, né, todas as suas histórias, seus dramas e conflitos, para nos harmonizar, para fazer com que nós demos segmentos nesse processo de evolução. Né? E foi daí também, lembrando que Kardec então inspira nós aqui do mundo físico a estudarmos cada vez mais esse segmento. Quando então surge, por exemplo, a Associação Médico Espírita, formada inicialmente por profissionais da medicina da área de saúde mental. Exatamente por entendermos que essa questão que afeta aqui o nosso mundo, a saúde mental, é um resultado que tem origens lá no espírito. Então vamos estudar o espírito para trabalharmos aqui o indivíduo. Né? Então como é interessante a gente ver, né, essa abordagem que é feita, né, dentro da doutrina espírita. Mas Filomeno então segue. Provando, aqui no caso Kardec, né, provando que a morte biológica não aniquila a vida, facultou ao entendimento a penetração e a solução de verdadeiros enigmas desafiadores, que passavam genericamente como formas de loucura, que são certamente de natureza diversa do conceito acadêmico conhecido. Então, quer dizer, o conceito acadêmico conhecido da loucura fala do indivíduo que pode ter sofrido influências do ambiente, influências do meio onde ele vive, deformidades anatômicas do seu cérebro que provocam esse tipo de comportamento. Esses são os conceitos acadêmicos conhecidos. E Kardec então foi além, porque então ele transcende a barreira do mundo material e do mundo social aqui no nosso planeta e entra agora no mundo espiritual. E aí então se abre um novo universo com causas que nós sequer compreendemos. Até porque muitos desses distúrbios
como nós já tivemos oportunidade de estudar, tem causas em tempos desconhecidos para nós. Espíritos, por exemplo, que trazem de milênios do seu passado uma determinada linha de comportamento que vem geração após geração, ou melhor, reencarnação após reencarnação, vem agravando e alterando cada vez mais o seu comportamento. Já que nós somos, como lembra Joana de Ângeles, que também tanto se dedicou a essa área de estudo, lembrando que nós somos uma somatória de tudo aquilo que nós vivemos no passado. Então, um comportamento criminoso, um comportamento vicioso, ou até mesmo agora, vendo aqui o lado positivo, o equilíbrio e a saúde que hoje, dos quais hoje nós somos dotados, também são resultados dos nossos acertos do passado. Então não basta ver o indivíduo por aquilo que ele é. É importante nós vermos o indivíduo pela história que ele construiu, pelo caminho que ele percorreu para chegar até aqui. Isso para nós é deslumbrante, porque abre uma fronteira, abre um novo universo para nós de percebermos o quão limitados nós ainda somos. E seguimos. Em razão disso, o homem não pode ser examinado parcialmente, como um conjunto de ossos, nervos e sangue, tampouco na acepção tradicional dualista de alma e corpo, mas sob aspecto pleno e total de espírito, perispírito e matéria. Então, esse tripé, né, de elementos que nós conhecemos, o espírito como ser pensante, o perispírito como aquela matéria sutil que recebe a influência do espírito, e a matéria que somatiza aquilo que o espírito provoca. Como espírito, diz aqui então, agora Filomeno vai desvendar para nós esses três elementos, como espírito, participa da realidade eterna. E aí fala para nós então da história de que cada um de nós tem. Né? Então, qual foi a nossa existência há 2.000 anos? Há 3.000 anos? Há 5.000 anos? Que caminho nós percorremos para chegarmos até aqui? Então não basta apenas nós olharmos a nossa existência atual, sem nós entrarmos nesse túnel do tempo e tentarmos ali desvendar todos os caminhos e todas as experiências que nós vivenciamos. Olha como isso para nós dá essa chacoalhada na nossa mente que provoca até uma vertigem, né? De tentarmos imaginar as profundezas de nós mesmos e vermos lá no fundo a origem de tudo aquilo que nós somos hoje. Então o espírito participa da realidade eterna. Pelo perispírito, vincula-se ao corpo e, graças ao corpo, vive no mundo material. É o perispírito o órgão intermediário pelo qual experimenta a influência dos demais espíritos, que pululam em sua volta aguardando o momento próprio para o intercâmbio em que se comprazem. Então o perispírito para nós é esse veículo fluídico que Kardec já abordou para nós, por exemplo, lá no livro A Gênese, que nós já comentamos, né? Capítulo 14, os fluidos, que fala para nós sobre essa imantação do nosso corpo fluídico por parte de pensamentos, de influências, de magnetismo que é transmitido de um indivíduo para outro. Então, é nesse corpo sutil que nós compreendemos ainda tão pouco. Apesar das teorias e estudos que hoje nós fazemos, né, não compreendemos, nós não vemos. Não é possível, como acontece aqui no nosso mundo hoje, dissecar um cadáver para conhecer quais são os órgãos e quais são as estruturas anatômicas que nós temos hoje, como acontecia no passado. Para que hoje uma cirurgia possa acontecer, esse cirurgião estudou a anatomia daquele corpo, sabendo quais são ali, né, os músculos, quais são os tecidos, os vasos, quais são os cuidados que ele precisa ter. Tudo isso foi estudado através de estudos anatômicos, em que pegavam ali uma faca na época, depois uma tesoura, e agora mais delicadeza, bisturis, para abrir cada tecido e conhecer cada uma das fibras do nosso corpo. Mas e o perispírito? O perispírito hoje para nós ele é estudado apenas na teoria. Nós vemos muito mais o efeito quando vemos ali no caso um processo de obsessão, um tratamento de passe,
uma manifestação mediúnica, né, que acontece no caso, por exemplo, da psicofonia, psicografia, psicodigitografia e tudo mais, nós vemos ali o perispírito em ação. Mas o que é exatamente o perispírito? Como ele guarda, né, como ele absorve essas influências? Isso para nós é algo que, para o nosso mundo material, ainda é muito limitado para nós compreendermos. Ficamos muito no campo da teoria, embora uma teoria bastante lógica, mas é apenas teoria, porque nós não conseguimos ver, analisar esse tipo de material. E é através desse órgão exatamente em que acontecem essas influências, né, desses espíritos que pululam à nossa volta, né, estão aqui presentes o tempo todo, aguardando o momento próprio para exercer essa influência perniciosa. E aqui nós falamos apenas dessa influência negativa, porque o estudo trata da obsessão. Mas nós poderíamos simplesmente também falar, né, das influências positivas e nobres que nós recebemos. Mas influência é influência, né? Então, perispírito e influência são dois conceitos neutros. O direcionamento para cada um deles vai ser de acordo com a tendência de cada um daqueles que exercem na parte ativa e aqueles que recebem na parte passiva. Quando esses espíritos são maus e encontram a guarida que as dívidas morais instalam na futura vítima, aí nascem as obsessões, a princípios sutis, quase despercebidas, para logo depois se agigantarem, assumindo a gravidade das subjugações lamentáveis e às vezes irreversíveis. Né? Então aqui ele já começa a delinear para nós o processo de obsessão. Né? Vai com Deus, Mali, boa consulta. Até amanhã, querida, beijos. Quando são bons, exercem a salutar interferência inspirativa junto àqueles que lhe proporcionam sintonia, elevando-os a cumeadas às cumeadas da esperança, do amor e facultando-lhes o progresso, bem como conquista da fé. O conhecimento do Espiritismo propicia os recursos para a educação moral do indivíduo, ensejando-lhe a terapia preventiva contra as obsessões, assim também a cura salutar, quando o processo já se encontra instaurado. Mesmo nos casos em que reconhecemos a presença da loucura nos seus moldes clássicos, deparamo-nos sempre com um espírito em si mesmo doente, que plasmou um organismo próprio para redimir-se, corrigindo antigas viciações e crimes que, ocultos ou conhecidos, lhe pesam na ergonomia moral, exigindo liberação. Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, em uma conceituação audaciosa, afirmou que louco é todo aquele que perdeu tudo, menos a razão, enfocando o direito que desfruta o alienado mental de qualquer tipo a um tratamento digno, tendo sua razão para encontrar-se enfermo. Então, eu tive que ler aqui umas 3, 4 vezes para poder assimilar exatamente o que esse filósofo dizia, né? Que louco é todo aquele que perdeu tudo menos a razão. A razão significa a causa, o motivo para estar doente. E aqui a gente vai entrar exatamente nessa questão do espírito, né? Como foi colocado para nós aqui por Filomeno no trecho anterior, quando ele diz, né, mesmo nos casos em que reconhecemos a presença da loucura nos seus moldes clássicos, ou seja, sem considerarmos o elemento obsessivo como causa ou agravante daquela situação, a simples loucura como nós conhecemos hoje, nós vamos encontrar sempre um espírito doente, que plasmou um organismo próprio para redimir-se, corrigindo antigas viciações e crimes que, ocultos ou desconhecidos, lhe pesam na economia moral, exigindo liberação. Então, se nós encontrarmos, por exemplo, que um indivíduo traz um cérebro, por exemplo, né, num estado de desequilíbrio bioquímico, ou mesmo uma deformação anatômica e tudo mais, esse corpo foi moldado
exatamente pela forma como o espírito viveu no passado, seja pelo impulso dos seus pensamentos, já que o espírito influencia na forma como o seu corpo vai se desenvolver, ou mesmo ele opta, dentro do planejamento reencarnatório, que também é uma outra área de estudos, né, como se dão as reencarnações no sentido de planejamento reencarnatório. Como nós escolhemos, como que essas escolhas acabam depois influenciando no planejamento do organismo que nós vamos ter, né, as características genéticas, as combinações, para fazer com que esse corpo se torne esse molde ideal que nós vamos utilizar para o exercício da nossa reencarnação. Então ele fala para nós que é o espírito doente em si mesmo, em que ele plasma um organismo para se redimir. E aí então, né, tem até aquele caso que eu comentei com vocês, que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, o que é algo muito interessante, porque é um país que tem recursos financeiros, tecnológicos e também humanos para fazer esse tipo de pesquisa, que foi o caso, por exemplo, de um psiquiatra que quis estudar a anatomia dos detentos que eram condenados à pena de morte depois de praticarem, que são, na verdade, né, sociopatas, né? Sociopatas, sócio vem de vivência na sociedade, e doentes são aqueles que não conseguem viver na sociedade e praticavam, então, crimes hediondos, né, crimes gravíssimos. E aí, então, aqueles indivíduos que passavam pela pena de morte, né, dentro de uma prática que não danificasse o cérebro, como o caso, por exemplo, da conhecida e famigerada cadeira elétrica, né, mas ele simplesmente ali passava, por exemplo, por uma injeção letal, aquele cérebro, então, era coletado e aí depois feito um estudo anatômico. E vendo que determinadas características do cérebro mostrava que o indivíduo tinha tendência para um determinado comportamento sociopata. Aí pensava assim, bom, então, esse caso, é por isso que ele, então, tem esse tipo de comportamento. Porque o seu cérebro tem um desvio nesse segmento, etc, etc, etc. Até que o médico fez uma tomografia de si mesmo e percebeu que ele também tinha esse mesmo desvio. Então, para ele foi uma surpresa, né, dizendo que também, dentro dos padrões que ele estava estudando, ele também era um paciente, né, um indivíduo de risco. Né? Então, ou seja, o corpo vai trazendo ali, né, manifestações da própria mente, que é o indivíduo que provoca, que é exatamente o que nós aprendemos em termos de planejamento reencarnatório e de processos de reencarnação. Avançando. Nos comportamentos obsessivos, agora então, como a gente falava até agora há pouco, era o caso do indivíduo ser doente por si mesmo, né? Mas nos comportamentos obsessivos, as técnicas de atendimento ao paciente, além de exigirem o conhecimento da enfermidade espiritual, impõem ao atendente outros valores preciosos que, noutras áreas da saúde mental, não são vitais, embora a importância de que se revista. São eles, né? Então, antes de entrarmos aqui, ele vai colocar para nós que valores que são importantes nessas áreas de saúde mental, né, não são vitais, né, para o indivíduo se libertar desse comportamento obsessivo, mas elas são de extrema importância. E ele coloca, por exemplo, né, então, quando se fala sobre uma doença, um processo de obsessão, o que nós podemos fazer em termos de prevenção e em termos de tratamento? Então ele coloca a conduta moral superior do terapeuta, aqui nesse caso não é para o próprio indivíduo, né, mas é pelo processo de tratamento em si. Então, primeiro, o terapeuta tem que ter ali uma conduta moral superior. O doutrinador encarregado da desobsessão. Bem como do paciente, quando este não se encontra inconsciente do problema. Porque nem sempre a obsessão fica clara para o obsediado, né? Ele vai sempre achar que, né, é uma situação que ele está vivenciando que é ocasional ali, né, de acordo com a forma como ele vive. Mas quando então ele tem consciência disso, sabe que ele então primeiro começa a trabalhar a sua conduta moral. A habilidade afetuosa de que se deve revestir
no caso ali também o terapeuta, né? O doutrinador nesse caso, jamais esquecendo do agente desencadeador do distúrbio, que é igualmente enfermo, vítima desditosa, que procura tomar a justiça nas mãos. Esse é um outro ponto. Então, o terapeuta, o paciente e aquele que provoca. Nesse caso, doente e paciente, doente e o agente provocador, ambos doentes, cada um ali tendo sua razão, como lembrou aquele filósofo dinamarquês. Além disso, o contributo das suas forças mentais dirigidas a ambos litigantes da punha infeliz. Então, a presença, a influência moral do doutrinador, tanto sobre o paciente como também sobre o obsessor. A aplicação correta das energias e vibrações defluentes da oração ungida de fé e amor. Então, também aqui no caso, a mobilização dessas energias, que é o caso, por exemplo, né, dessa força moral impregnada muito mais apenas, não apenas, né, do que valores, mas também da fé e desse sentimento tão nobre. E para isso a gente vai lembrar de Kardec, lá no livro, na Revista Espírita, quando nós estudamos, né, a história da senhorita Júlia, que foi aquela jovem que passava por aquele processo de possessão gravíssima, né, com a Fredegunda, que era aquele espírito obsessor. Então aquela jovem era tratada inicialmente como um jovem magnetizador de grande poder de magnetismo, só que na verdade ele simplesmente aplicava uma técnica, mas ele não impregnava aquelas energias com esse sentimento nobre, com essas virtudes que eram tão necessárias para se opor àquilo que o espírito então envolvia aquela jovem. Então, na verdade, o magnetismo oferecido por aquele jovem fortalecia e alimentava cada vez mais aquele outro espírito. E aí, então Kardec trazia exatamente ali que não basta apenas o passe, como a gente vê muitas vezes, né, tanto dentro do meio espírita, como também práticas semelhantes que acontecem em outros grupos religiosos, né, que se faz ali um passe, né, uma transmissão, uma transfusão, na verdade, como lembra Emmanuel, de uma forma automática. Eu simplesmente ali faço ali a imposição de mãos, vai com Deus, Andréia, beijos, faço a imposição de mãos, faço a transmissão do fluido sem fazer com que esse fluido transmita também esses sentimentos e esses valores. Então isso é fundamental no tratamento de passe que a gente vai acompanhando, né? O preparo emocional para entender e amar tanto o hóspede estranho e invisível, quanto o hospedeiro impertinente e desgastante, no vai-vém das recidivas e desmandos. Só um instantinho. Beleza. Antes de continuarmos aqui, temos uma visita aqui, né? Nosso amigo Geraldo Mosteiro, muito bem-vindo. Obrigado pela sua contribuição aqui com a gente. Diz para nós assim: tu viestes do bem e do mal, arrependidos ainda. Chega depois de um retorno ao local que te mostrou o que tu terias que seguir e vestir na sua volta ao orbe, na outra forma de habitar esse novo corpo, que vai levar ensinamentos novos que chegarão de uma forma diferente, pois segue e leva contigo o seu livre-arbítrio, onde as tendências e virtudes que chegava serão talvez mudadas, e assim a relação do ser, o bem ou ser o mal, não conseguirão invadir sua mente, seus pensamentos, nesse início de vida terrena. Mas o tempo do corpo físico vai longe, e assim se mostrando ávido, sendo o paciente dessa sua nova vida, dessa vida nova, onde sua evolução como espírito de agora, reencarnante, seguirá o movimento vital de sua melhor evolução, que terás que cumprir vida a vida. O desencarne será sempre importante para a sua nova vida, onde cada movimento que tu fará dentro dessa evolução tão descrita será algo a mais para a sua vida espiritual, vivenciar coisas muito mais importantes para a sua vida futura. Assim será essa torneira vital da sua imagem de vida,
onde só o crescimento fará o seu maior mar de atitudes morais, sua vida cumprindo o dever, utilizando para a sua melhora de agora. Né? Então, todos os aprendizados que nós temos, aqui na vida física, no retorno ao plano espiritual, na chamada passagem, na própria vida do mundo espiritual, quer dizer, uma somatória de experiências, de vivências, né, nesse conjunto que vai proporcionar para nós esse crescimento. E quanto mais cientes nós estivermos dessa realidade, mais assertiva vai ser as nossas escolhas, mais serão as nossas escolhas. Porque nós conhecemos, né, que a gente sempre comenta, a doutrina espírita, primeiro o Evangelho, né, porque o Evangelho que Jesus trouxe para nós traz um manual de instruções de como nós nos comportarmos no decorrer da nossa existência, como espíritos que somos. E a doutrina espírita nos traz agora um manual técnico a respeito de todos os processos que nós vivenciamos. Através do estudo que a doutrina espírita nos proporciona, nós temos esses dois manuais, o manual de conduta moral e o manual técnico de todos esses processos. E quando nós temos esse conhecimento e direcionamos os nossos esforços, as nossas habilidades, né, as nossas escolhas para esse caminho, certamente nós escolhemos um caminho muito claro e muito preciso para esse objetivo de crescimento. Então é isso que esse conhecimento, esse estudo e essa vivência, principalmente, vão nos proporcionar. Né? Então, obrigado pelo nosso querido amigo Geraldo e seja sempre bem-vindo aqui conosco. Né? Então, encarnação, desencarnação e vida no mundo espiritual e depois reencarnação e vida no mundo físico. São processos que estão interligados, que vão sempre trazendo para nós, né, novas experiências e aprendizados. E para finalizarmos aqui, a cura das obsessões, conforme ocorre no caso da loucura, é de difícil curso e nem sempre rápida, estando a depender de múltiplos fatores, especialmente da renovação, para melhor do paciente, que deve envidar esforços máximos para granjear a simpatia daquele que o persegue, adquirindo mérito com a ação pelo bem desinteressado em favor do próximo, o que, em última análise, torna-se em benefício pessoal. Vulgarizando-se a loucura como a obsessão, ou seja, né, se nós tornarmos essa ideia da loucura, vulgarizando significa tornar popular, fazer com que todos nós entendamos essa questão da saúde mental relacionada com as influências espirituais, cada vez mais, e ora em caráter epidemiológico, faz-se necessário mais generalizado e urgente o maior conhecimento da terapia obsessiva, desde que a psiquiátrica se encontra nas hábeis mãos dos profissionais sinceramente interessados em estancá-la. Então, através da nossa ciência, faça o tratamento médico. Através do conhecimento das práticas espirituais, trabalhamos a parte da influência espiritual. Como o surto das obsessões está a exigir atenção crescente, reunimos neste livro alguns casos que nos convidaram ao estudo, inclusive um de comportamento sexual especial, acompanhando-os em um núcleo de sincretismo afro-brasileiro, onde encontramos a presença do amor de Deus e a abnegação da caridade cristã, conforme os ensinamentos de Jesus. Né? Então tudo isso vai acontecer num centro de Umbanda, né, fazendo esse trabalho de desobsessão, algo muito interessante para nós. Reconhecendo, porém, a superior missão de Consolador, que cumpre ao Espiritismo executar, conforme a assegura e sábia conduta doutrinária apresentada nas obras de que Allan Kardec se fez o excelente missionário, não podemos negar os benefícios que se aurem em todas as células religiosas de socorro, especialmente naquelas em que o intercâmbio mediúnico e a reencarnação demonstram a imortalidade da alma e a justiça divina, passo avançado para as conquistas mais ricas de sabedoria e de libertação. Então aqui destaca Filomeno de Miranda,
que todas as células religiosas de socorro têm ali, né, o seu mérito, tem ali a sua honorabilidade, né, mas o que ele chama atenção é que para aqueles núcleos, para aqueles grupos em especial, em que compreendem o fenômeno de comunicação, de influência espiritual e do próprio processo reencarnatório junto com a justiça divina, trazendo isso como entendimento, né, a imortalidade e a justiça divina, isso faz com que o trabalho seja muito mais efetivo. Porque eu não faço aquele trabalho abstrato, aquele trabalho genérico, eu faço um trabalho objetivo, porque eu sei o que está acontecendo, sei como isso acontece e posso oferecer ali alternativas ou tratamentos para ajudar aqueles envolvidos. Então não é simplesmente vamos fazer uma prece para que a sua vida melhore. Não, vamos trabalhar nas causas que estão te provocando esse sofrimento. Partindo de experiências mais primárias no campo do mediunismo, este abre-se para a iluminação espiritista, enquanto se tornam celeiros de esperança, espargindo bênçãos necessárias para aqueles que lhe buscam o concurso. Agradecendo ao Dr. Bezerra de Menezes e aos nobres amigos espirituais que mourejam anônimos no socorro aos infelizes mais infelizes, que são os alienados pela loucura e pela obsessão, e os seus algozes, exoramos as bênçãos do terapeuta divino, que é Jesus, em favor de todos nós, espíritos imperfeitos, que reconhecemos ser. Então, Manuel Filomeno de Miranda, Bahia, 16 de junho de 1986. Então, essa carta introdutória, essa mensagem introdutória, fez com que nós, então, fizéssemos essa viagem, no tempo, no espaço, vendo ali, de lugares distantes, cada um pesquisando, e hoje condensando todo esse conhecimento para fazer com que as nossas ciências atuem em benefício da nossa saúde, mas ao mesmo tempo tendo também a doutrina como esse elemento a mais e principal que observa o espírito como centro de tudo. Então, se nós pegarmos historicamente, nós teremos aquele tempo em que o antropocentrismo, o homem era o centro de tudo. Depois nós passamos para aquela fase mais teocêntrica, em que Deus era o centro de tudo, embora vivendo essa experiência de um modo distorcido, pelos próprios valores imperfeitos e conhecimento que a humanidade tinha naquele período medieval. Depois nós voltamos para o antropocentrismo, em que o homem retorna agora com a sua razão, com o seu conhecimento, com a sua inteligência para o centro de tudo, e agora nós vivemos uma nova fase em que o espírito agora é o centro de tudo. Então entramos na fase do espiritocentrismo, o neologismo que nós trazemos, porque agora o espírito começa a tomar centro de tudo. Então saímos do homem e entramos no espírito, porque o homem é o ser encarnado, o espírito é o ser imortal. Então a doutrina vem desde o seu início, lá em 1857, trazendo o espiritocentrismo como uma proposta de vida para todos nós. E é uma proposta, embora traga realidade, ela é só uma proposta porque ela depende da aceitação de cada um de nós de passarmos a viver como espíritos que somos. E é pelo fato de nós não termos esse entendimento que nós vamos encontrar a indiferença entre os indivíduos, as guerras, tudo aquilo que acontece no nosso mundo em termos de dor e sofrimento, de mal que é provocado, exatamente porque nós não temos essa visão de que eu sou um ser imortal e que essa imortalidade me submete a determinadas regras, como é o caso, por exemplo, da própria submissão à lei de causa e efeito. O mal que eu faço no outro vai ser esse mesmo mal que vai despertar a minha consciência. E o bem que eu faço será esse mesmo mal, esse mesmo bem que vai me estimular cada vez mais a esse crescimento. Então, a ideia da imortalidade do espírito é essa ideia que tem a proposta de revolucionar o nosso mundo. O tempo que vai durar vai depender de cada um de nós. A doutrina espírita está trazendo para nós cada vez mais esse entendimento. Para finalizarmos, a Angelina colocou, é muito importante a moral e trabalhar o pensamento. Assim se fará a aplicação das energias, sem dúvida.
A Regina lembrou aqui, né, há um filme na Amazon, né, O Baile das Loucas, né, a protagonista vê e ouve mortos. E a família interna numa clínica neurológica. A cena se passa no século XIX. É bem interessante, ó. Então na Amazon, né, Prime, né? Então, para quem tiver oportunidade, O Baile das Loucas, né? Então, bem bacana também, né? Como é que chama, dona Miriam, o filme que a gente vai ver aqui, a série? Também na Amazon, né? Tem uma outra série bem interessante também, que fala de uma jovem estudante que desencarna e ela começa a ter contato, né, com a realidade do mundo espiritual, ter consciência que desencarnou, né? Então tem duas séries bem bacanas aí para a gente poder analisar. Então depois passa para mim. Então, cenas fortes, mas é bom, né? Pois é, mas é a realidade que infelizmente a gente vê. Mas vamos lá, pessoal, é isso. Fechando aqui então o nosso trabalho de hoje.